Internacional das Pescas recomenda desembarque obrigatório do pescado capturado pelas embarcações a nível do país. Celebra-se hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Atualiza-se diariamente durante o telejornal na televisão da Guiné-Bissau. Boa noite, celebra-se hoje, 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. As celebrações oficiais decorreram nas instalações do Ministério da Justiça. O dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, foi celebrado através do ato solene e oficial promovido pelo Ministério da Justiça guinense. A cerimônia foi realizada nas próprias instalações do Ministério da Lei e a sessão das intervenções iniciou com o discurso da Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Fernanda da Costa. Permita-me cumprimentar a todos os presentes nesta importante cerimônia e agradecer penhoradamente o facto de se terem associado a este evento, o que demonstra o vosso apoio no nosso país e os esforços que têm desenvolvido nesta matéria em prol da defesa dos direitos humanos da Guiné-Bissau. Nossa presença nesse ato é testemunho para que a implementação dos direitos humanos seja uma realidade para a cidadania guinense, particularmente no que diz respeito à implementação das recomendações da revisão periódica universal para o país. Quero aqui destacar o trabalho realizado para a revisão do Estatuto da Comissão Nacional de Direitos Humanos, para que esta seja mais alinhado com os princípios de Paris sobre instituições nacionais de direitos humanos. A ministra da Justiça e dos Direitos Humanos realça no seu discurso a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, enquanto Estado integrante do Concerto das Nações, assumiu claramente um compromisso com esta visão universalista da proteção dos direitos humanos. Aliás, este dia é, portanto, um dia para a coletividade global refletir e relembrar que a paz social só se alcança com a garantia efetiva dos direitos humanos a todos os povos e nações, independentemente da raça, sexo, etnia e religião dos cidadãos a que pertencem. Por esse motivo, é nossa convicção de que a garantia dos direitos básicos fundamentais da pessoa humana requer uma vigilância contínua e participativa de todos, uma vez que é uma responsabilidade social e coletiva partilhada entre todos os atores desta nossa aldeia. É de salientar que antes do dia 10 de dezembro, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos organizou diversas atividades para a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esta celebração contou com a atuação do músico Binyanki Mor. Entretanto, as celebrações do Dia Internacional dos Direitos Humanos contaram com várias personalidades. A cerimônia foi presidida pelo vice-primeiro-ministro Soares Sambu. A cerimônia da celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos foi presidida pelo vice-primeiro-ministro da Guiné-Bissau. A celebração da presente data não visa apenas assinalar a proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, mas também visa impulsionar a reflexão nacional e global na perspectiva de colocar o tema dos direitos humanos como prioridade da agenda mundial. Comemoramos este dia na convicção de que devemos renovar os nossos compromissos e reafirmar a importância dos direitos humanos na reconstrução do mundo que queremos, com solidariedade, cooperação e humanidade compartilhada, pois o respeito da dignidade da pessoa humana é a nossa responsabilidade coletiva. Soares Sambu realça as prioridades do governo no tocante à matéria de direitos humanos. O governo, através do seu programa de governação, descreveu como uma das prioridades da sua ação governativa os seguintes que passo a citar: promover a igualdade de género e a elevação dos direitos da mulher, criança e das pessoas portadoras de deficiência, garantir o acesso à justiça, ao ensino básico e garantir acesso universal aos serviços de saúde de qualidade, reforçar a capacidade dos serviços de segurança e da defesa e melhorar a capacidade de resposta ao crime, bem como a recuperação dos ativos, entre outros.
como se pode constatar, as diferentes políticas públicas vão de encontro com a visão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem sido implementada progressivamente, e não seria errado afirmar que a Guiné-Bissau nos últimos anos tem conhecido avanços substanciais na dinamização e reestruturação das instituições públicas vocacionadas, nomeadamente a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. O vice-primeiro-ministro, que é também ministro da presidência do Conselho de Ministros, Assuntos Parlamentares e ainda a área econômica da Guiné-Bissau, termina o seu discurso onde reafirmou que Guiné-Bissau está presente e sempre se juntará aos esforços internacionais na perspectiva da construção de uma resposta global para a afirmação e promoção dos direitos humanos. Decorre em Bissau o Fórum da Estratégia para a Promoção da Agroecologia na África Ocidental. O vice-primeiro-ministro Soares Xambu considera que é um processo que valoriza o agricultor. Mais de uma dezena de países e organizações estatais e não governamentais encontram-se reunidos em Bissau para debater a estratégia nacional para a promoção da agroecologia na Guiné-Bissau. A iniciativa da Plataforma Nacional Camponesa e Produtores Agrícolas, em parceria com o governo, enquadra-se no âmbito da política de combate à insegurança alimentar e nutricional, igualmente de erradicação de pestes de pequenos ruminantes a nível da CDAO. A agroecologia é para ter produção sã, produção que ecologicamente que não dá doença a ninguém. Espero que no fim de nosso encontro vai sair um documento que vai facilitar os nossos camponeses e camponesas para ter uma ideia clara para a produção. O ministro das Obras Públicas, em representação do titular da pasta da Agricultura, destacou o empenho do governo em reabilitar as rodovias do país por forma a facilitar a ligação entre produtores e consumidores. O governo da República da Guiné-Bissau, num esforço inédito, tem-se pautado pela, numa primeira fase, reabilitar as redes rodoviárias nacional, dotar o país de infraestrutura de transporte a nível nacional, com o fito de permitir melhores condições de transitabilidade, almejando menos custos entre deslocação de capital para o interior e vice-versa, viabilizar escoamento dos produtos para os grandes centros urbanos, ou seja, das zonas de produção para a zona de consumo. Por sua vez, o vice-primeiro-ministro considera a realização do Fórum Ecologia na Guiné-Bissau de oportuno e recorda que o retrocesso econômico da África deve-se, em parte, às pandemias e guerra na Ucrânia. Apesar do país possuir uma considerável superfície de terra arável, onde apenas 30% desse potencial é usado de forma tradicional para a produção alimentar, a sobrevivência dos agricultores passa necessariamente pela intensificação da agricultura durável, alimentada pela agroecologia. Socialmente, mais adaptada à realidade local, a agroecologia adota a noção de agroecossistema e baseia-se no uso de recursos locais e no conhecimento de base ecológico. O Fórum da Estratégia Nacional para a Promoção da Agroecologia terá a duração de 4 dias e visa encontrar soluções que permitem dinamizar o setor nos próximos tempos. A Conferência Nacional das Pescas produziu recomendações. Uma delas é o desembarque obrigatório de todo o pescado capturado a nível nacional. O setor das pescas é considerado o segundo motor de crescimento com capacidade para proporcionar valores acrescentados à economia nacional. Assim sendo, e no final desta conferência sobre as pescas, recomendou-se promover a reorganização da fileira da pesca artesanal com o apoio das autoridades nacionais e, sobretudo, do setor das pescas. Segundo, reforçar a reorganização do setor privado e empresarial das pescas, tanto artesanal como industrial, pelos operadores privados em colaboração com o Governo e o Ministério das Pescas. Terceiro, efetuar a revisão do Código de Investimento Privado com o objetivo de integrar especificamente o domínio da atividade pesqueira. O acesso à infraestruturação e a criação da Frota Nacional das Pescas se afiguram entre as recomendações. Rever o sistema de acesso aos recursos pesqueiros,
na perspectiva de encorajar a criação da frota nacional das pescas e melhorar as categorias de pesca no sentido em que as atuais não favorecem o controle do esforço de pesca. Rever e ou diminuir as taxas inerentes à atividade de atracagem e costagem das embarcações de pesca industrial e artesanal. E promover o desembarque obrigatório de toda a produção de pesca no território nacional pelas embarcações de pesca destinada ao abastecimento do mercado interno e à exportação. A integração da frota da União Europeia na economia do país foi outra indicação. Promover ações de formação de formadores no sentido de melhorar as competências dos atores do sector em todos os seus domínios de interesse. Operacionalizar o artigo 10º do Acordo de Pesca entre a Guiné-Bissau e a União Europeia, que é relativo à integração da frota europeia na economia nacional. Rever o atual acordo de contrato de abastecimento de combustível de navios de pesca que operam na ZEE no sentido de criar condições logísticas propícias. Estes foram entre vários pontos de recomendações saídas da primeira Conferência Nacional sobre as Pescas, com o lema "No Piste, na Valor". Trata-se de uma cerimónia presidida pelo Ministro das Pescas. Recomendou, portanto, que sejam paradas as práticas ilícitas nas águas nacionais. A criação de condições adequadas que permitam a integração efetiva do setor das pescas na economia nacional, o Ministro das Pescas satisfeito com o resultado da conferência e apela ao combate às iniciativas ilegais. Permitam-me igualmente agradecer os nossos parceiros internacionais, em particular a União Europeia, que fez questão de representar durante todo o desenrolar das atividades em intervenções positivas, fruto da sua experiência com o mar e com a parceria, bem como pelas diversas relações estabelecidas por este e mundo fora. Orlando Mendes Viegas agradeceu à União Europeia pela sua experiência nas atividades no mar. Temos todos que conjugar esforços através de partilha de informações para combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, com vista a salvaguardar os recursos marinhos. Isto porque são recursos nossos, que a sua escassez já se fazem sentir. Já começa a ser sentida. Por esta razão, temos todos a obrigação de defender os nossos recursos. E a União Europeia tomou uma nota magistral da conferência. Muito boa nota das discussões aqui havidas e dos consensos aqui alcançados. Cito um exemplo que acho que é absolutamente magistral, que terá a ver com a fábrica de gelo de que ouvimos falar nos últimos 3 dias. Garanto-vos que iremos refletir a este respeito, iremos refletir sobre tudo o que ouvimos, de forma a moldar a nossa ação futura, para podermos ir ao encontro do que são as necessidades reais de todos os intervenientes e de todos os atores deste setor. A fiscalização de atividades ilegais no mar passa pela aquisição de meios, uma responsabilidade do governo. O Ministério das Pescas e a OMS realizaram uma campanha conjunta. Trata-se de uma vacinação para a erradicação das doenças. O Ministério de Saúde Pública, em parceria com a OMS, promove a feira de consulta gratuita para ajudar a população guineense. Fizemos essa feira numa semana de comemoração desses 2 eventos. Como disse, o objetivo dessa feira é de promover a saúde e prevenir, portanto, das doenças. A única forma do Ministério aumentar a cobertura, portanto, trazendo serviços da saúde junto da população, é através dessa feira. Abu Camará, em representação do Ministério da Saúde Pública, exorta a população a não desperdiçar esta oportunidade. O apelo que queremos aqui deixar é da população em geral, no sentido, portanto, da população aderir a este evento. Estamos a experimentar, é algo que, portanto, não é habitual, mas estamos a pretender que seja atividade periódica. Se notar, a primeira edição para esta segunda, estamos no período de 3 meses e queremos que seja algo periodicamente que vai ser realizado para, como disse, aumentar a cobertura universal de saúde à nossa população. Em representação da OMS, Cláudio Muanga diz que a organização que representa está e estará sempre preocupada com a situação na Guiné-Bissau. Organizamos esta feira de uma maneira geral, como área de saúde,
que é para podermos mostrar que os serviços são abertos para todos e oferecermos os serviços e conseguirmos cobrir a maior parte da nossa população. Isso quer dizer que a OMS está preocupada com a situação de saúde na Guiné-Bissau? Sim, esta é a missão da OMS, estar preocupado com a situação de saúde, melhorar a situação de saúde e oferecer os serviços para todos. A este momento estamos a fazer a feira na região do SAB, mas das próximas vezes vamos ter que expandir esta questão da feira para as outras regiões também. É uma prática nova, não é? E nós achamos que é muito importante continuarmos com esta prática para podermos garantir com que a população conheça os serviços que existem nas nossas unidades sanitárias, que é para podermos cobrir aquilo que são as necessidades da população em termos de saúde. Decorre durante todo o dia deste sábado a campanha de consulta gratuita organizada pelo Ministério de Saúde Pública em colaboração com a OMS. A Casa dos Direitos acolheu uma exposição fotográfica patente ao público. A mesma espelha a realidade do exercício profissional das mulheres da comunicação social guineense. No âmbito da celebração da quinzena dos direitos humanos, a Casa dos Direitos foi palco da exposição fotográfica que espelha o exercício profissional das mulheres da comunicação social guineense. São profissionais da comunicação social, entre homens e mulheres, fizeram reportagens importantes sobre a questão dos direitos humanos, que estão nesses livros que as pessoas podem encontrar durante esta quinzena dos direitos que termina no dia 15 de dezembro. Apesar de vários atropelos, mas continuamos a ser determinadas em fazer o nosso trabalho e fazer com que as pessoas conhecem os assuntos mais prementes dos direitos humanos da Guiné-Bissau e como encontrar soluções sobre esses assuntos. A vice-presidente da Associação das Mulheres Profissionais de Comunicação Social enaltece a exposição, visto que ilustra o sentido ético e deontológico das mulheres jornalistas. Estando perante esta exposição, é forma de dar dignidade ao setor da comunicação social guineense, em particular as mulheres jornalistas. Por isso estamos muito satisfeitos. Vamos continuar a trabalhar com base na isenção, com base na imparcialidade, porque nós sabemos que a mudança de mentalidade é um processo e qualquer que seja o processo tem o seu tempo e nós temos essa responsabilidade de educar a sociedade. Banho da Praça de banho da Praça dos Heróis Nacionais não oferecem condições aceitáveis. Os jovens defendem mudança de comportamento na utilização de lugares públicos. Casas de banho pública situada na rotunda da Praça dos Heróis Nacionais não oferecem para já mínimas condições neste momento. Por causa dos aspectos que estes apresentam, os jovens defendem a urgente mudança de atitude por parte dos utentes. Segundo os entrevistados, é a responsabilidade de cada um cuidar das coisas comuns, principalmente de casas de banho públicas no coração da cidade e que é frequentemente utilizadas pelas crianças. Apesar de ser um dos lugares de diversão mais frequentado pelas crianças e adolescentes, Jardim de Rotunda de Império padece de cuidados adequados e dignos do seu nome, disseram os entrevistados e chamaram a atenção sobre o perigo de vida que representa. Asseguraram ainda que há toda a necessidade de controlar o local para evitar a utilização descontrolada. Aproxima-se a quadra festiva. O espaço recebe pessoas de diferentes camadas, de maneira que a entidade competente deve rever a política de utilização do lugar. Divergem-se as opiniões, sobretudo dos condutores. Falaram do comportamento dos agentes da Polícia de Trânsito. Há quem diga sim e há quem diga não sobre as ações dos agentes da Polícia de Trânsito guinense nas vias públicas. Outros limitam-se em dizer alguma coisa relacionada ao assunto para não ter que carregar o título de inimigo dos polícias de trânsito, segundo eles. Porém, a função dessa autoridade é de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. No entanto,
a relação profissional entre os polícias e condutores ultrapassa as regras impostas pela Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres, motivo pelo qual condutores de transportes urbanos consideram de desnecessárias e abusivas as cobranças feitas nas vias. Recorda-se que o Governo e a Confederação Nacional das Associações dos Motoristas e Transportadoras da Guiné-Bissau haviam chegado a um acordo para a redução de postos de agentes de polícia de trânsito nas vias públicas. Porém, não está a ser cumprido. És um músico nacional a lutar o espaço cultural plataforma Jumav. Janis Rima realizou o concerto e o público respondeu. Esta entrada triunfal marcou a primeira atuação do jovem músico Janis Rima no palco do espaço cultural Plataforma Jumav. Sob grito dos fãs, Janis Rima proporcionou uma das mais belas entradas planejada de Ilhéu de Rei, na Piroga, para uma figura de cavalo construída à mão que estava à sua espera na costa de Blola para conduzi-lo ao palco de atuação. Em todos os 4 cantos da plataforma Jumav pairavam os gritos dos fãs vestidos a rigor da tradição que representa a cultura pepel. Cada música de Janis Rima, como é conhecido entre os fãs, era recebida com uma satisfação, tanto no palco quanto na plateia. Depois de cumprir o prometido, que é cantar 20 músicas, na declaração à imprensa, Janis agradeceu a recepção e apoio das pessoas nos preparativos do concerto. Apesar de ser novo no mundo da música, revelou a preocupação em relação à situação dos jovens que estão a dar tudo para chegar ao topo e compromete colocar-se à disposição. Jovem músico, aproveitou a oportunidade para falar das perspectivas em relação à sua carreira. Neste concerto, vários músicos da velha e nova geração partilharam palco com Janis Rima. Um gesto que não só simboliza o apoio, mas também o sentimento da união e promoção da cultura nacional. Ainda foram entregues panos de pinte a algumas individualidades e patrocinadores do evento. E é pela cultura, na sua expressão musical, com Janis Rima, que damos por terminada a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até logo depois do intervalo. A atenção é sempre digna dos nossos agradecimentos e eis o prosseguir do Telejornal com notícias do âmbito internacional. Angola assume a presidência rotativa da Organização dos Estados da África, portanto Central e Pacífico. Trata-se também de uma oportunidade para o presidente João Lourenço apelar aos Estados-membros a trabalharem para o desenvolvimento. Penúltimo dia de encontros da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico em Luanda, primeiro da cimeira de chefes de Estado e de Governo. Angola assumiu a presidência rotativa da OEACP esta sexta-feira, cargo que ocupará durante os próximos 3 anos, com muitos desafios pela frente. O chefe de Estado angolano afirmava que os países que compõem a organização devem ser um fator de equilíbrio no mundo adverso e trabalhar juntos para o desenvolvimento. João Lourenço frisava que quando se privilegiam os interesses individuais se podem gerar tensões que ameaçam a paz e a segurança internacional, o que põe em causa a resolução de problemas como a fome,
o combate à pobreza ou as alterações climáticas. Para este triênio, Angola escolheu como bandeiras a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, a boa governação, a transparência e a valorização da produção interna de cada país, através de parcerias com instituições internacionais. Foi o penúltimo dia de trabalho aqui em Luanda, dia em que Angola assumiu a presidência rotativa na organização. Mas o momento mais marcante foi da assinatura da Declaração de Luanda no final da cimeira pelos Estados-membros. Prosseguimos com a atualidade internacional e, nomeadamente, agora vamos para os combates que prosseguem na República Democrática do Congo. Opõem os combatentes, portanto, congoleses, bem como as forças rebeldes do M23. É, portanto, um combate que tem tido foco, sobretudo, nas zonas de Goma. Há 90 anos, com 92 anos, ela deixou tudo atrás, a sua casa, a sua vida e a sua própria família, em Rugari, a uma vintena de quilómetros mais ao norte. Desde há uma semana, ela sobreviveu sozinha em Caniarucinha, na entrada de Goma. À l'entrée de Goma. Je pense à mes enfants et... Penso nos meus filhos e netos. Aqui morro de fome e não sei como encontrar a comida. C'est pas où trouver à manger. L'aide du gouvernement... A ajuda do governo não é suficiente. Distribuem alimentos muito mal. Se não tens alguém para te ajudar, adeus. La faim, ils la connaissent tous. A fome todos conhecem, assim como a falta de água potável igualmente. É difícil avaliar o número de pessoas que se instalaram nos arredores de Goma. A Organização Internacional para a Imigração avançou o número de 140 mil pessoas. Todos com o avanço de M23 fugiram por uma segurança todavia relativa da capital do Norte Kivu. Com a chuva, nesta época, torna ainda o cotidiano dessa gente ainda mais difícil. Quotidien encore plus difficile. Les gens sont arrivés en grand nombre, ils vivent dans des conditions... As pessoas vieram em grande número, vivendo em condições extremamente precárias. E a densidade da população trouxe problemas muito graves e estamos já a constatar os casos de cólera. Avoir accès à l'eau et nous notons déjà l'apparition de cas de choléra. L'hygiène, l'autre problème majeur après le manque de nourriture. A higiene constitui outro problema maior depois da falta de água, depois da falta de alimentos. O vulcão Iragongo, por perto, e o solo mesmo dessa zona é constituído por lavas. Impossível de construir latrinas. Des latrines, par exemple. Ils ont tant de problèmes, ils ont des problèmes de maladies. Essa gente tem tantos problemas de doenças, tais como febres, paludismos e há outros que têm ainda problemas de diarreia e cólera. Diarreia, choléra. Selon un représentant des déplacés, segundo o representante dos deslocados, várias dezenas de pessoas já morreram por falta de assistência médica. As organizações humanitárias no local, estas dificuldades já os ultrapassou, dado a amplitude da situação desde o mês de outubro e a retoma da ofensiva do M23, que se amparou de uma grande parte do território do norte de Goma. E é pelas repercussões de conflitos armados na África Central, concretamente na República Democrática do Congo, que chegamos ao fim desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção, boa noite, fique bem e até quando no país forem 21 horas para o Jornal Nacional. Passe bem, até logo.